Olá, tudo bem? Maria Guiara aqui do Maria Lua Astrologia e hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre a Lua Nova de Gêmeos, que começa a lunação de Gêmeos no dia 10 de junho, o encontro do Sol e Lua acontecendo aos 19 graus do signo de Gêmeos, em torno das 8 da manhã, 7h52 da manhã, trazendo aí um panorama para as nossas próximas 4 semanas. Quem vem acompanhando meu trabalho pode se lembrar que nas últimas 3 lunações, né, de Peixes, de Áries e de Touro, eu fiz os encontros de lua nova com plateia, presença de público. E essa eu resolvi não fazer, né, preferi gravar um videozinho por conta de cair na minha casa 12, na casa 12 do meu mapa pessoal. Uma casa que pede uma ação mais nos bastidores, digamos assim. E curiosamente no mapa do Brasil, né, mapa que a gente faz aí tendo Brasília como uma cidade, né, também caiu na casa 12. Então, a lunação, lunação, vocês já sabem, né, que é o encontro da Lua com o Sol no mesmo signo, isso ocorre todos os meses, e esse mês também a gente tem aí Mercúrio envolvido, ele está participando desse encontro. E ocorre na casa 12 desse mapa da lunação, né, esse encontro. Então, o que me levou a pensar esse é um bom momento para reflexão. E aí eu elegi essa palavra como sendo a palavra-chave para a alunação de Gêmeos, né, reflexão. Mercúrio está em movimento retrógrado, então indica uma necessidade mesmo de revisão, de repensar, né? Isso de modo geral, né? De modo coletivo, afeta aí o inconsciente coletivo, né? E tá numa casa em que representa situações vividas nos bastidores, como eu já falei, né? Do interesse por algo que está além do que a gente conhece, do que é visível aos olhos, das motivações internas, das nossas dificuldades e medos. Então, realmente, um período aí mais reflexivo para nós. Muito embora a lua nova ela representa o começo de algo novo, né? Mas que nessa lunação ocorre um eclipse, e eclipse é um obscurecimento, né, de um planeta pelo outro. No caso, esse eclipse é solar, né? Então, indicando que pode ter a ver com algo relativo ao passado, né, nosso passado recente, algo que ainda não se deu por finalizado e que talvez agora seja o momento de lidar com essas questões para resolver de uma vez por todas. E resolver com mais maturidade, com mais responsabilidade, né? Porque a gente também tem envolvido aí Saturno nesse encontro de planetas e que também está em movimento retrógrado. Então, é como se fosse uma espécie de auditoria interna nesse momento. E é bom que a gente tome cuidado mesmo, né? Para não idealizar situações, fantasiar, criar expectativas em relação ao futuro, né? Porque a gente está diante de um momento de muitas possibilidades, estamos falando aí de um signo mutável, né? Signo de Gêmeos, que tem a ver com a dualidade, né? Com a questão das inúmeras possibilidades de lidar com as situações que poderão se apresentar, né, tanto de forma coletiva como de forma pessoal, e também, né, prestar atenção no momento presente, no que está acontecendo ao nosso redor. Porque existe também outro planeta envolvido, que é Netuno, e que tem a ver com uma possibilidade de mentira, de fofoca, de notícias falsas, de confusões e de disseminação de tudo isso, né? Então, a gente tem que se precaver. E aí, eu deixei uma pergunta na postagem dessa alunação, né? Quais serão e como lidar com as situações que se apresentarem dessa vez, né? Então, do ponto de vista coletivo, a gente pode falar
em áreas ligadas ao signo de Gêmeos, né? Que aí vão ter esse panorama, né? Esse pano de fundo aí. Quais são elas? As comunicações, as negociações, as informações, o comércio, os estudos, as viagens locais, né? A nossa movimentação e liberdade de ir e vir. Então a gente já pode ficar atento aí que tem algumas situações acontecendo já, né? Apagões, esses dias teve, né? Na internet, a gente tá vendo aí greve de coleta de lixo aqui na cidade de São Paulo, né? Teve ameaça de greve de transporte ou teve alguma coisa assim. Então, todas essas situações, né, relacionadas ao signo de Gêmeos especificamente, podem se movimentar aí durante esse mês, né? Do ponto de vista individual, a gente sempre vai ter que olhar o nosso próprio mapa, né? Em que casa que está caindo do nosso mapa e quais são os assuntos que vão ser ativados nesse período, né? Quais são as questões da nossa vida pessoal que vão ser ativadas. E principalmente quando a gente tem o eclipse pegando aí algum planeta, né? Os planetas pessoais ou o ascendente. Então, essas situações todas, elas podem ocorrer e com mais intensidade, inclusive. Aí, como lidar com essas situações? Para começar, a gente sempre tem que olhar o ascendente do mapa, né? E o ascendente desse mapa é Câncer. É um signo, né, que também fala do passado, que fala das origens, e onde a gente vê nesse momento, bem pertinho ali, o planeta Vênus, indicando uma necessidade de mais cuidado, de atenção, né, uma atenção mais afetuosa, mais nutridora, com tudo que a gente for se relacionar nesse ciclo, nessas próximas 4 semanas, né, em relação aos assuntos da nossa casa, aos assuntos domésticos também, né, os nossos relacionamentos mais íntimos, mais próximos, bem como as questões relacionadas aos nossos prazeres, aos nossos valores pessoais, vão requerer aí um pouco mais do nosso carinho, da nossa atenção. Um outro ponto que eu destaco nesse mapa é Marte, né, que Marte é o motor de arranque para as nossas ações. E ele está no finalzinho do signo de Câncer, né? Então, e fluindo com Netuno. Então indica aí, né? Isso já vem de algum tempo, né? Indica aí uma inspiração para grandes feitos, né? Para realização de sonhos ou causas sociais, porque se pauta numa energia mais emocional, de acolhimento, né? Então, despertando isso em nós. Mas, ao mesmo tempo, existe aí, né? Marte envolvido numa tensão com Plutão, que também, né, já vem de algum tempo, vai ficar marcada nesse mapa aí. Então, pode ser que haja uma tendência a ficarmos mais na defensiva, na autoproteção, estando Marte aí no finalzinho do signo de Câncer, né? O que pode ser um dilema para a gente agir, né? Ao invés de agir, a gente fica ali na retaguarda. E em relação ao passado, a ideia não é a gente usar as questões do passado como uma arma ou como uma desculpa para a gente não agir. E sim entrar em contato com essas situações, né? Para